aí, pessoal? Tudo bem? Bom, pra gente fechar, né, essa parte aí, né, dos anúncios publicitários, né, a gente falou muito, né, por esses dias sobre o trabalho infantil, né, sobre assuntos sociais e tudo mais. A gente vai fechar aí essa parte, né, dos anúncios aí. Bom, eu trouxe aí um materialzinho, né, de complementação, né, pra gente fechar, né, esse contexto aí, né, de anúncio publicitário. Como a gente viu, né, nas aulas anteriores, né, o anúncio publicitário, ele pode ser tanto comercial ou institucional, como nós vimos ali, né, o caso do trabalho infantil, né, a denúncia que o Ministério Público do Trabalho fez, né, o apelo, né, a campanha ali, né, para denunciar o trabalho infantil. Então, o anúncio publicitário, ele pode ser tanto comercial ou institucional, né, e ele é um gênero textual que dá a ideia de promover, né, um produto ou uma ideia ali, como foi o caso do trabalho infantil, né, através do meio de comunicação, né, de forma geral, né, jornal, revista, televisão, rádio, internet, né, todos os meios de comunicação em que as pessoas, né, buscam, né, se informar, né, esse tipo aí de anúncio publicitário você vai encontrar, né, em qualquer um desses veículos aí do meio de comunicação, tá? E a principal característica desses tipos de textos, né, de anúncios publicitários, assim, tem a intenção, né, de convencer o leitor ou o consumidor, né, para chamar a atenção dele para comprar algum produto ou se conscientizar sobre algo, como foi o caso do anúncio publicitário que nós vimos na semana passada, né? Da denúncia que o Ministério fez, que o Ministério Público fez, né? Para que as pessoas denunciem o trabalho infantil. Se elas conhecem, né, alguém que pratica, né, esse absurdo, né, possa ser denunciado. Entendeu? Então é mais um encorajamento também, né? Porque por muitas vezes, em situações assim, né, de denúncias, as pessoas não têm muita coragem, né? Porque ficam com medo, receosas, então não tem, assim, né, muito incentivo em pegar um telefone, discar um número, né, e denunciar, tá bom? Então vamos lá. O anúncio publicitário, ele precisa ser exposto em um lugar onde muitas pessoas irão ver, como o jornal, por exemplo, né, precisa utilizar as palavras certas para convencer quem está vendo, né, de comprar o que eles estão anunciando ou, né, propagando ali, né, ou fazendo denúncias e tudo mais, tá? Então essa é uma das características do anúncio publicitário. Outra característica importante é que é necessário adequar a linguagem utilizada no anúncio para o público que se quer atingir. Então, existe ali um público específico para cada tipo de anúncio publicitário. Entendeu? Então, por exemplo, o anúncio de uma loja de brinquedos, né? Por exemplo, ali, ele não pode ter palavras difíceis, um linguajar difícil, entendeu? Mas ele precisa, né, de uma linguagem mais fácil, mais informal e acessível, né? Porque o público-alvo são as crianças, né? Uma loja de brinquedos, então o público-alvo são as crianças. Então tem que ter, né, uma linguagem mais fácil de entendimento, tá? Outro exemplo, o anúncio ali, né, do trabalho infantil, né? O público-alvo, né, são os adultos, né, as pessoas ali, né, que estão lendo,
né? Então, também, qualquer pessoa que pode ler aquele tipo de anúncio, né? Pessoas que não tiveram um estudo, assim, né? Muito, né? Abrangente. Qualquer pessoa pode ler aquilo, entendeu? Basta saber entender, ler e entender o que está sendo dito ali. Para que seja, para esse tipo de público-alvo, né? Qualquer pessoa, a linguagem também tem que ser fácil, né, de entendimento. Como foi do anúncio lá do trabalho infantil, a gente pode observar que não teve nenhuma palavra difícil, né, deu para entender, tinha informação, né, de discar, de você ligar, tinha o número de telefone para você entrar em contato e denunciar, então estava tudo informado direitinho. Entendeu? Então, para fazer um bom anúncio publicitário, é importante que o texto possua algumas características, né, que vão ajudar a conseguir o propósito de convencer o leitor, né? E essas características fazem com que o anúncio tenha uma estrutura já pronta. Então, existe ali uma estrutura pronta, né, para convencer o leitor, né, a comprar ou, né, fazer o que for necessário ali, tá? De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conativa ou apelativa, né? Que por sua vez possui o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, os leitores, né? Ou os consumidores, né, dependendo do tipo de anúncio, né, se for para compra de algo, então o intuito ali, né, é apelativo, né, para poder convencer o leitor, né, a se interessar, tá bom? Então, nesse caso aí, podem ser, né, contextos verbais, ou seja, palavras, e não verbais, ou seja, o uso somente de imagens. Ou pode ser também, no caso, os dois, né? Que a gente viu no caso ali, né, do anúncio publicitário, né, do trabalho infantil, que tinha a imagem, né, da criança ali passando roupa, outra criança lá na lavoura e tudo mais. Então, tinha tanto, né, imagem quanto palavras, tá? Agora vamos às características do anúncio publicitário. Eu coloquei direitinho, né, separadinho para vocês observarem. As principais características do anúncio publicitário são, ou seja, são aquelas características fundamentais que não podem faltar no anúncio publicitário, tá? Ou no tanto comercial quanto institucional, tá bom? Então, são essas aí, ó, caráter comercial, tá? Dependendo da situação, né, se for de compra, linguagem verbal e não verbal, né, uso de imagens e palavras, linguagem simples, aquela linguagem que qualquer pessoa consegue entender perfeitamente, textos relativamente curtos, então, os textos são textos, assim, né, bem sucintos, né, para que a pessoa se interesse também, né? Porque, tipo assim, se a pessoa começar a olhar um texto muito grande, ela nem vai se interessar em ler. Pode ter certeza disso. Então, os textos, eles devem ser relativamente curtos, né, persuasivos e atrativos, tem que chamar a atenção do leitor, entendeu? Pode haver ali, né, dependendo, né, do tipo de anúncio publicitário, humor, ironia, criatividade, tudo isso, gente, são características que chamam a atenção do leitor, tá bom? Verbos no modo imperativo, tá? Figuras e vícios de linguagem, uso de cores, bastante cor, né, imagem, para poder, né, chamar a atenção, né, de quem estiver lendo ali, tá? Agora vamos à estrutura do anúncio publicitário, tá? Temos aí 4 ou 5 formas de estruturação para um anúncio publicitário. Vamos lá.
Embora sejam os especialistas, ou seja, os publicitários, os criadores de diversas mensagens publicitárias, vale a pena saber a estrutura básica desses tipos de textos, uma vez que cotidianamente temos contato com eles. A gente vê isso muito em outdoor, em cartazes, né? Propagandas na televisão, até na rádio a gente vê, né? A gente tem, né, esses tipos aí de mensagens publicitárias. Os anúncios publicitários são estruturados de diversas maneiras, com imagens e textos ou somente texto, porque a gente falou lá em cima, né? Não tem ali um padrão, né, uma estrutura fixa, né, padronizada, não tem. Isso dependerá também do local em que será anunciado. Por exemplo, o espaço que será preenchido com a mensagem, meia folha ou uma folha, um outdoor ou um cartaz, tá? Não podemos esquecer que os anúncios publicitários são muito utilizados nas provas, simulados e vestibulares. Portanto, esteja atento à sua estrutura. Então, vamos lá. A estrutura aí, né, do anúncio publicitário em si.